Hoje falaremos sobre aerofotogrametria, mais especificamente sobre aerofotogrametria digital e conceito de GSD, justamente devido às mudanças que ocorreram pela introdução das aeronaves não tripuladas para a geração de dados aerofotogramétricos. Então, aqui um breve sumário do que será falado durante esta nossa apresentação. Então, primeiramente, vamos fazer uma introdução, depois mostrar como é calculado o GSD e a altura de voo, no caso da aerofotogrametria digital, principalmente quando do uso de drones ou veículo aéreo não tripulado, a variação que pode ocorrer do GSD derivado do relevo acidentado a ser trabalhado, o uso de app para voo, onde esse app possibilita a utilização de SRTM, e, por último, um exemplo mostrando o uso da app MapPilot com a opção de voo com o SRTM. Bom, então, na fotogrametria clássica, toda a parte da qualidade do dado a ser gerado era feito a partir do cálculo da escala da foto, onde era feita uma relação entre a distância focal da câmera a ser utilizado e a altura de voo. Então, só para a gente ter uma ideia, quando comparado ao atual das câmeras que são utilizadas nos drones, uma câmera de filme analógico e quadro 23 por 23, a distância focal era em torno de 154 milímetros, ou 15,4 centímetros. Bom, então, esse conceito não dá para ser utilizado na aerofotogrametria digital. Por quê? Porque o tamanho dos sensores diminuiu muito quando comparado ao analógico. Então, eu falei para vocês aqui que, antigamente, as câmeras analógicas com quadro focal de 23 por 23, a distância focal era em torno de 154 milímetros. Hoje, se a gente pegar a câmera ou o sensor que é utilizado no drone, que é mais utilizado para a geração de dados aerofotogramétricos hoje no mundo, que é o Phantom, a distância focal dele é em torno de 8,8 milímetros. Então, se a gente aplicar essa fórmula, certamente a gente vai chegar numa escala muito pequena, né? E o que mostraria que, de modo errado, que aquele dado não pode ser utilizado para um determinado serviço. Então, aí surge o conceito de Ground Sample Distance, ou GSD. O que, se a gente fizer um paralelo em relação ao que a gente tem lá no sensoramento remoto, que é resolução espacial, é basicamente a mesma coisa, ou seja, é a menor amostra de solo que a gente vai conseguir distinguir em uma imagem, tá? Então, tradução literal seria distância de amostra de solo. Então, ele vai representar o tamanho real em unidade do terreno que um determinado pixel representa em função da resolução da imagem. Aqui a gente está tendo um pouquinho de dificuldade para mostrar a minha imagem, tá? Mas aqui, só para a gente poder frisar bem o que é GSD, então, quanto maior a minha altura de voo, maior vai ser o meu GSD, tá? Então, quanto maior a altura, certamente a minha qualidade da imagem vai ser menor, tá? Ou seja, vai ser um pouquinho pior. Então, se eu tiver mais baixo, certamente o meu GSD vai ser maior e eu vou conseguir extrair maior quantidade de dados. E principalmente no visual, a qualidade da imagem vai ficar melhor. Bom, então aqui só para mostrar, né? Então, quando eu tenho... É aquilo que eu falei, então a gente poderia fazer um paralelo. Então, resolução espacial e GSD, teoricamente, é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, 12,8, a gente praticamente não consegue distinguir nada. 6,4 já melhora a qualidade, então a gente já consegue verificar que há mudança de coloração na imagem, e assim por diante até chegar num GSD que é possível
extrair tantos dados de modo visual de quanto por restituição. Bom, aqui, como a gente está falando de GSD, então é bom também a gente falar de Pixel, que é Picture Element, que é a menor unidade de imagem digital e é ela que vai definir a resolução daquele produto que a gente está gerando. Então, uma imagem, para quem não sabe, o sistema de coordenadas de uma imagem é coluna por linha, então está mostrando aqui. E qual que é a função do pixel? Então, o pixel vai carregar tanto a informação de coloração quanto da posição. E quando você introduz um dado, por exemplo, num software de SIG, e você quer ver a resolução da imagem, se você clicar nas propriedades, você vai conseguir ver qual que é o tamanho do pixel, ou seja, o GSD da imagem. Então, está aqui mostrando o GSD da imagem. Então, continuando aqui, realmente, o negócio da minha imagem está atrapalhando bastante hoje a nossa aula aqui, tá? Mas vamos tentar dar uma melhorada aqui. Então, o que eu quero mostrar, porque daqui a pouco a gente vai chegar no cálculo tanto da altura quanto do GSD. Então, algumas coisas, mesmo mudando para fotogrametria digital, ainda é usual, né? Então, eu quero trabalhar com altura de voo e tudo mais, tem que conhecer o que? Alguns parâmetros. O principal, quando a gente trabalha com aerofotogrametria, é a distância focal. Então, a distância focal nada mais é que o tamanho da lente que você está utilizando, neste caso, representado em milímetros. Então, é recomendado usar uma lente com um foco fixo, com o objetivo de manter a escala. Então, quanto maior a minha distância focal, tá, menor o meu campo de visão, ou seja, eu vou conseguir imaginar menos superfície. Quanto menor, eu vou conseguir o quê? O maior campo de visão, então eu consigo imaginar maior quantidade de dados numa superfície. Então, é o que está mostrando aqui nessa nossa imagem. Bom, outro parâmetro importante quando a gente trabalha com aerofotogrametria é a altura de voo. Então, a altura de voo é a altura que a gente vai determinar na fase aeroespacial de captação da imagem. Então, no caso da aerofotogrametria digital por drone, o certo é o quê? A gente manter uma altura fixa, levando em consideração o GSD planejado. Tá? Mas, de antemão, o que eu já estou mostrando aqui? Então, a gente, quando planeja, a gente não está considerando o relevo. E toda vez que a gente vai executar um voo, aquele app ou software que executa o voo de forma autônoma, o que ele vai fazer? Né? Ele vai pegar aquela altura que você determinou para ele, inicial de voo, e vai considerar ele padrão. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo todo o relevo que tem neste voo determinado aqui. Então, eu determinei uma altura de voo, ele vai considerar a altura de voo partindo do ponto que eu estou decolando. Então, a altura de voo que eu determinei, então faz de conta que eu determinei 100 metros de altura de voo. Ele vai decolar em relação ao meu ponto inicial e, a partir do meu ponto inicial, é a referência dele. Então, 100 metros ele vai considerar a partir desse meu ponto que a gente chama de ponto de Roma. Só que perceba o que está acontecendo aqui. A gente tem uma variação muito grande de relevo, né? E isso vai influenciar certamente no final, no cálculo do GSD, na hora que eu for processar esse meu dado. Bom, então, continuando aqui, então, para a determinação do GSD e da altura de voo, eu peguei um dado aqui da Leica, né? Então, a Leica, ela fala que para você calcular o GSD, você vai pegar e utilizar essa razão. Então, o B da fórmula aqui vai ser o GSD, o Bzinho, o tamanho do pixel, o HG, a altitude ou altura de voo, e o F, a distância focal. Então, se a gente pegar essa fórmula e desenvolver ela, para a gente chegar na altura de voo, a gente vai ter razão que a altura de voo é igual o GSD vezes a distância focal dividido pelo quê? Pelo tamanho do pixel.
Então, se a gente usar como exemplo, um Phantom 4, que ele tem um sensor já embutido com a resolução de 20 megapixels, e pegar todos os dados relacionados a este sensor, quais são os dados? São os dados de resolução, no caso aqui do quadro focal, que está em pixel, né? Então, ele está falando do weight e do height, né? Então, height, height. Então, ele tem 5.472 por 3.648 pixels. A distância focal do Phantom, né? Do sensor que vai no Phantom. O tamanho do pixel, então, que é 13.2 e 8.8. Então, a primeira etapa que a gente deve fazer para conseguir calcular a altura de voo para um determinado tamanho de pixel é fazer o quê? Achar o tamanho do pixel. Então, como que eu faço isso? Simples, eu vou pegar o tamanho do pixel em 8, vai ser igual o tamanho do sensor na altura, né, que é 13.2, dividido pelo valor em pixel do quadro focal. Então, eu vou pegar 13.2 dividido por 5.472, eu vou chegar, isso aqui está em milímetros, tá, pessoal? Então, eu vou chegar que o valor vai ser 0,02412 milímetros. A mesma coisa eu vou fazer para height, né? Então, eu vou pegar o 8.8, tá? Dividido por 3.648. Então, a gente vai ter que praticamente é o mesmo valor. Às vezes, a gente pode ter uma diferençazinha no height aqui, mas aí a gente considera o mesmo valor, tá? Então, por exemplo, eu quero obter um GSD de 4 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, então, se eu quero um GSD de 4 centímetros, vou utilizar aquela fórmula que eu mostrei da Leica. Então, se a gente continuar aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, vamos lá. Então, eu quero GSD de 4, eu calculei o tamanho do pixel, aqui está, então, o tamanho do pixel, no caso, é 0,0024, porque eu transformei em metros, para a gente já ter a altura em metros. Então, o GSD é quanto? É 4 centímetros. Aqui tá com um erro, tá? Mas vamos considerar o valor aqui 0,02412, tá? Então, 0,04, que é o tamanho do pixel que eu quero ter como produto final, vezes a distância focal daquele meu sensor, então 8,8, eu também transformei ele em metros, dividido pelo tamanho do pixel, que é 0,0002412, também que eu peguei o valor e dividi para chegar à unidade metro. Então, no fim, para que eu tenha um GSD de 4 centímetros, no caso do sensor que vai embarcado ao Phantom, eu teria que voar a 145,93 metros. Só lembrando que a legislação, tá, não permite, para voo veloz, uma altitude de voo de 145 metros. Então, o teto máximo é 400 pés, que seria 120 metros. Bom, continuando aqui, toda essa estimativa que a gente viu agora aqui, também dá para ser feito através de alguns softwares, tá? Então, por exemplo, o Pixel 4D, ele disponibiliza um arquivo Excel que você consegue calcular, colocando as informações de sensor, qual que é a altura de voo para você atingir aquele certo GSD. Também lembrando que todo o app que a gente trabalha, ele costuma fazer o quê? Ele costuma já estimar pela altura que você vai definindo durante o planejamento de voo. Mas aqui algumas informações, né? SW é a largura do sensor, o FR, distância focal real, o H, altura de voo, o IMW, a largura da imagem, no caso que é a coluna, o IMH, que é a altura da imagem da linha, o DW, que vai ser a largura da área imagiada em solo, o DH, a altura da área imagiada no solo. Aqui, como é feito os cálculos, né? Então, no caso do Pixel 4D, ele vai pegar a largura do sensor vezes a altura de voo, vezes uma constante 100, dividido pela distância focal real, vezes o que vai ser imagiado na imagem na largura, tá?
Isso aqui, no caso aqui do Pixel4D é legal, por quê? Porque você vai ter uma noção do quanto você consegue imagiar derivado daquela altura, ou seja, o quanto que aquela foto, aquela imagem tomada, vai conseguir imagiar de solo. Então, na sequência aqui, ó, então a gente tem esta planilha que é disponibilizada pelo Pix4D. Se alguém quiser essa planilha do Excel, também posso disponibilizar. Bom, então aproveitando aqui, ó, então se a gente abrir essa planilha, ó, vamos levar em consideração os parâmetros que a gente tem do Phantom, tá? Então, o Phantom 4, o tamanho do sensor vai ser 13,2, a distância focal é 8,8. Então, faz de conta, vamos ver se nosso cálculo estava certo, né? Então, a nossa altura de voo deu 145,93. Aqui a gente tem que mudar alguma coisa. Então, o quadro focal do Phantom, em W, vai ser 5.472 e na altura 3.648. Então, tá lá, ó. Se a gente colocou para a altura de voo que a gente determinou, olha o tamanho do GSD. Olha o quanto vai ser imagiado na imagem na largura, que é no 5.472, aqui já em metros, né? E na altura, 146 metros, que no caso seria o 3.642. Então, com essa planilha, se eu colocar qualquer altura de voo aqui, ele vai fazer o que para mim? Ele vai estimar qual que é o tamanho do pixel, ou seja, o GSD, né? Então, o GSD acabou de calcular aqui 3,29 para 120 metros, que seria o teto da ICA 140. Então, está aqui, ele calculou, e o quanto seria imagiado em cada foto tomada. Voltando aqui na nossa apresentação, aqui um exemplo, aqui estou dando um exemplo, deixa eu só minimizar aqui. Vou minimizar aqui. Então, aqui, ó, uma altura de 60 metros, um voo de 60 metros. Então, na imagem tomada, eu vou ter, na largura, ele vai imaginar 90 metros e na altura da imagem, 60 metros. Aqui é legal que dá até para ver o ponto de apoio que foi colocado durante a fase de apoio do aerolevantamento. Então, ele imaginou a 60 metros, ele conseguiu imaginar 90 por 60. A partir do momento que eu aumentei 15 metros, a altura de voo de 15 metros, ele conseguiu imaginar 112 metros por 75. Então, perceba que quanto maior a minha altura de voo, eu vou conseguir imaginar mais, mas certamente o meu GSD vai ser maior. Aqui o GSD em torno de 1,60, aqui o GSD em torno de 2. Isso aqui também vai acontecer quando aquilo que eu tinha falado no começo, ó, então tenho variação no meu terreno que eu estou fazendo o meu aerolevantamento. Então, sempre levar em consideração o quê? A altura que eu coloquei no meu voo vai ser a altura referência, e a referência ele vai pegar do meu ponto de partida. Tá? Isso aí também é uma coisa bastante que a gente tem que prestar atenção, por quê? Porque às vezes a gente se desligou o sensor do drone e mandou ele, e se equivocou na altura, pode acontecer algum acidente. Então, lembrar, da onde eu decolei a referência, se eu decolei e estou usando uma altura de 100 metros, ele vai decolar 100 metros, e a partir dali, todo o relevo que ele passar vai ser 100 metros. Então, se tiver variação de altura, certamente isso também vai ter variação no final do meu cálculo, do meu GSD, da minha resolução da imagem gerada, né? Então, vai ter isso lá. Uma outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, aqui a gente está falando de um relevo que não tem nenhuma feição homogênea, né? O que é uma feição homogênea? Por exemplo, uma plantação de eucalipto ou um corpo d'água. Por que eu falo isso? Porque, assim, se por acaso eu mando o meu drone fazer o aerolevantamento e tenho muita mudança de relevo, por exemplo, tem uma plantação de eucalipto e justamente nessa plantação de eucalipto ela está um pouquinho mais alto, o que vai acontecer? Ele vai imagiar só que ele vai estar tão baixo que na hora que eu for processar esse dado, não vou ter sobreposição
de dados distintos. Eu só vou ter o quê? A copa do eucalipto. E na hora que eu mandar processar o dado, o software talvez não vai conseguir o quê? Gerar os pontos de match para pegar uma foto e juntar na outra, tá? E aí você não consegue gerar produto nenhum. Aí você vai ter que ir em campo e refazer o voo, colocar uma altura maior. Então, tomar cuidado que isso também pode prejudicar nesse sentido. Continuando aqui, então, mandei, por exemplo, o meu drone voar 70 metros, aí vai ter todo o relevo, né? Então, ele vai sofrer, a partir do momento que ele decolou, 70 metros em relação à minha posição inicial. Neste caso, eu estou fazendo um terreno que é acidentado, tá? Estou fazendo uma área onde o terreno é acidentado. Então, eu decolei a 70, mas tem hora que ele vai estar voando a 50 e tem hora que ele vai estar voando a mais de 100. Então, vou ter variação do meu GSD, tá? Eu posso resolver de duas formas diferentes isso. Ou eu planejo vários voos em várias altitudes para manter o mesmo GSD, ou eu posso utilizar um aplicativo que permita você usar o modelo digital de terreno do SRTM, né? O SRTM, na verdade, é um modelo digital criado por imagem de radar, tá? Que vai ter um tamanho de pixel mais ou menos de 30 metros. Ah, mas 30 metros já resolve meu problema desta variação? Sim, já te resolve bastante esse problema. Então, continuando aqui, ó, então, se você tem um aplicativo que permita você utilizar o SRTM é Shuttle Radar Topographic Mission, tá? Então, o que é o SRTM? É um modelo da NASA, modelo digital de terreno, e tem alguns aplicativos que possuem essa possibilidade de você utilizar ele. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer justamente isso aqui, ó. Ele decolou dessa posição, onde é a referência, só que eu estou utilizando o SRTM. Então, o que vai acontecer durante o meu voo? Ele vai ficar ou descendo ou subindo para poder acompanhar o terreno. Então, ele vai acompanhar o modelo que eu predeterminei para que ele usasse, para eu não ter variação, no caso do meu GSD. Então, rapidamente aqui, antes de eu mostrar o software que usa o SRTM, isso aqui é um processamento, é um voo que eu fiz na cidade de Campinas, né? Então, eu voei a 60 metros. Teve tanta oscilação no terreno que, no final, o meu GSD, quer dizer, a minha altura de voo calculada, ó, foi 64,6 centímetros. E aí eu tive oscilação no tamanho, ou no meu GSD, que é 1,62. Vamos ver, no caso, isso aqui é um Phantom 4 Pro. Então, se a gente estivesse utilizando isso e fazendo um voo a 60 metros, ó, vamos ver qual que seria o tamanho do GSD. Ó, 1,64. Tive variação naquele GSD. Então, continuando aqui, eu vou mostrar. Isso aqui é um software que espelha o iPad na tela. Só deixa eu mostrar, então, usando... Só um minutinho, eu vou linkar aqui. Bom, eu vou espelhar a tela do meu iPad. E aí eu vou mostrar um software que permite a realização de voo, tá? Utilizando o SRTM. Então, o software é esse aqui, que chama MapPilot. É um software pago, mas é pago anual e você pode utilizar em até 5 iPad, por exemplo. Então, vou definir uma nova missão. Desculpa a bagunça aqui, como eu dou aula e sempre eu mostro alguma coisa, então aqui em cima de onde eu estou, tem uma confusão de planejamento de voo. Bom, eu vou planejar um voo aqui só para a gente ver, ó. Então eu vim aqui, vou planejar o voo, no caso do MapPilot, é só você clicar com o dedo e depois você pode fazer isso para mexer nas linhas de voo e também mexer aonde você quer voar. Então, tá aqui, quero voar essa área.
Vou vir aqui falar que eu quero uma missão normal, poderia mudar também para grid, no caso, para melhorar o 3D, né? Principalmente para quem trabalha com cadastro urbano. O que vai melhorar? Vai melhorar os beirais dos imóveis, né? Que às vezes você processa e fica derretido. Mas voltando aqui, então vou fazer um voo 80 por 70 de sobreposição. E a altura de voo, vou baixar aqui para 80 metros. Pronto, está lá 80 metros. Vou dar 2 cliques, ele gerou a linha de voo, é aquilo que eu falei. O dedo se transforma no compasso e você pode rotacionar e definir como que você quer voar, né? Então, vou definir as linhas paralelas. Beleza, feito isso, o que eu vou fazer antes de salvar o meu voo, né, o meu planejamento de voo? Eu vou clicar nesse ícone aqui, ó. O que aconteceu? Deixa eu mudar de novo aqui a minha imagem. Então, o que aconteceu? Ele está mostrando o SRTM ali. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em Profile. Tá lá. Ele já criou e já está utilizando o SRTM. Então, o que ele está falando para mim? Ó, a minha posição de decolagem, que é esse ponto em roxo aqui, ele está falando que seria esta linha amarela aqui, ó, tá? A minha a linha verde que está mostrando aqui, é a linha do quê? Do terreno. Como é o terreno nesta área que eu determinei para fazer o voo. Então, perceba, ó, tem horas que a minha linha de decolagem, tá? Ela está acima, tem hora que está abaixo. Então, se eu mandar utilizar, no caso, o SRTM, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer que ele vai seguir essa linha azul. Então, o que significa a linha azul? Ó? Se a gente pegar a linha verde em relação à linha azul, ele está fazendo justamente o quê? Ó? Na hora que chegar nesse aclive aqui, ele vai subir. Na hora que chegar nesse declive, ele desce e ele vai manter no terreno, tá? Então, ó, isso aqui é uma puta de uma ferramenta, né? Que pode auxiliar bastante a gente durante a execução do nosso voo. Bom, então posso salvar aqui. Ok. Tá lá, ele salvou. O MapPilot, ele salva a missão offline. Ele salva a missão offline, então depois você pode, chegando no local, se não tiver internet, ele permite você utilizar mesmo sem internet, tá? Bom, então era isso. Deixa eu voltar na nossa apresentação lá. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre GSD e aerofotogrametria. Eu agradeço novamente a oportunidade. Espero que vocês gostem. E se gostar, por favor, curta o vídeo e compartilhe e marque alguns amigos. Muito obrigado.